Caros alunos, então vamos dar uma analisada no capítulo 3 do livro didático de vocês, que trata sobre a questão do dissertar e narrar, assumindo um ponto de vista. Então, essa parte da produção textual do livro, ela vem para ajudar vocês na construção, no desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, e isso vai te dar uma boa base para a produção da redação do Enem, tá? Então, neste capítulo, né, diz aqui, ó, vamos estudar como o enunciador assume um ponto de vista na dissertação, porque um dos aspectos mais importantes de dissertar e argumentar é você transmitir o teu ponto de vista a respeito de um tema polêmico ou de um tema qualquer relevante à sociedade. Também vamos focalizar alguns modos com os quais os elementos narrativos podem contribuir para a qualidade argumentativa do texto dissertativo. E aqui vem a novidade, né? Porque quando a gente estuda a tipologia textual dissertativa e argumentativa, a gente tende a não relacioná-la ao tipo, né, textual narrativo, porque de fato narrar, né, a tipologia textual narrativa, ela tem um conjunto de características que são típicos de outros gêneros de texto, tipo um conto, uma fábula, um romance, e que, de certa forma, a gente não relaciona, evidentemente, com gêneros do tipo dissertativo argumentativo, como um artigo de opinião, como uma redação do Enem, né? Então, mas é possível, dentro de um gênero de texto que é dissertativo argumentativo, como uma redação do Enem, ou um artigo de opinião, você utilizar trechos, ou uma grande parte desse texto com uma tipologia narrativa? Sim, é possível, por isso que nós estamos aqui no capítulo 3, dissertar e narrar, em que você vai assumir um ponto de vista, mas você vai utilizar também de trechos narrativos para utilizar isso como uma forma de uma estratégia argumentativa eficiente de captar e persuadir o leitor em relação àquele teu ponto de vista. Então, a narração, né, por exemplo, nesse texto aqui de primeira leitura que nós temos, A Esperança como Dever, esse texto aqui, do autor Celso Ataíde, que é um empresário ativista em relação aos direitos das pessoas que moram em favelas e periferias, um autor negro, né? Ele traz esse texto, A Esperança como Dever. E aqui já nos primeiros parágrafos desse texto, que vocês vão ler com calma aí no livro didático de vocês vão observar como nós temos trechos, fragmentos dentro desses parágrafos que são essencialmente narrativos. Mas que esse texto foi tão bem construído, mesmo sendo um texto argumentativo, em que o Celso Ataíde vai defender o seu ponto de vista em relação a você ter esperança ou não, investir ou não em uma pessoa que cometeu crimes, ou favelado, ou marginal, que, né, de certa forma, as pessoas vão ter opiniões dicotômicas, ou vão existir pessoas que gostariam de investir nessas pessoas, que acham que elas são recuperáveis, do contrário, tem pessoas que acham que esse mundo do crime, esse mundo da marginalidade é um mundo que você não tem como sair, sobreviver, né, se não tiver uma ação muito forte em cima dessas pessoas, enfim. Mas o texto ele é muito interessante, ele é bem construído, ó. Não leia, pare, olhe ali adiante, mais à frente. Um carro voando, um foguete a 150 por hora, chispando, zunindo, soltando faísca, um brilho no rastro azul, zaz, pura adrenalina, verniz derrapando, borracha queimando, lambendo o asfalto, a cena voa, corações galopam. Então a gente vê aqui que ele está narrando, ele está, de uma certa forma, demonstrando, né, as ações que aconteceram, né, e para criar essa imagem que nós vamos ter, né, nessa leitura inicial, para que isso nos dê, através de uma analogia, que ele vai fazer uma comparação aí dessas cenas, né, de você
da previsibilidade de você ter um carro que você prevê que tem na estrada um buraco, óbvio, ou ele vai cair no buraco, ou o motorista vai conseguir, antes de chegar no buraco, ter uma certa inteligência super rápida e vai desviar do buraco. Ou é certo, uma probabilidade muito grande que ele caia naquele buraco. Então, através dessa analogia, ele vai construindo o texto, né, a sua argumentação é bastante rica, né, para, então, defender, né, aí nós vamos para a página seguinte, ele vai defender o investimento, esse investimento, né, que as pessoas devem ter no marginal, né, na pessoa que precisa de uma recuperação. Então, dentro dessa questão, né, que ele traz ali de dois observadores que estão na rua, que estão analisando um carro, que está numa rodovia, numa estrada que tem um buraco e que o acidente é quase que óbvio, dentro dessa comparação e dessa argumentação, ou desse jogo da imprevisibilidade da vida e das hipóteses, ele cria, né, essa relação com esse marginal que será que tem possibilidade de ser recuperado, né? Então ele diz aqui, ó, que o primeiro, então, crê, né? Se nós tivéssemos dois observadores para a situação de um menino de rua, de um marginal, então, nós podíamos dizer que o primeiro crê na recuperação, isto na adesão do personagem à vida social regida pelas normas legais. O segundo acredita que a viagem ao mundo do crime não tem retorno e que o processo invariavelmente conduzirá o personagem cada vez mais fundo no abismo da violência, da destruição e da autodestruição. Digamos que, por hipótese, os dois observadores façam suas apostas e esperem que o futuro decida quem tem razão. Que aí vem a imprevisibilidade, né? O que vai acontecer no futuro com essa pessoa? O que vai acontecer no futuro próximo com esse carro que está em direção ao buraco na estrada, né? Se o personagem frustrar a esperança do primeiro observador e voltar a cometer crimes, esses crimes futuros demonstrarão o erro de quem confia na mudança. Pergunta ele faz, né? Quem aposta na recuperação desse jovem verá sua esperança desautorizada pela sequência de atos que o conduzirá mais e mais para dentro desse inferno. Ou a esperança nunca será desautorizada enquanto houver vida, enquanto existir alguma centelha de liberdade no espírito desse criminoso. O poeta Mallarmé dizia, um lance de dados não abolirá jamais o acaso. Nós poderíamos dizer, um ato não abolirá jamais a incerteza, a liberdade humana e a possibilidade de mudança. Então, um ato é um compromisso entre a liberdade e necessidade, por isso mesmo traz consigo sempre, em algum nível, a marca da liberdade. Por mais perverso que seja, um ato jamais cobrirá todo o repertório potencial das ações do sujeito, porque sendo o sujeito livre, esse repertório é infinito. Por mais violento que seja o crime perpetrado, o sangue derramado não mancha irreversivelmente todo ser de quem o cometeu. Isso porque esse ser, esse sujeito não é uma coisa, um objeto pronto e acabado, fechado, nem uma máquina, mas uma fonte sempre pulsante, aberta, imprevisível, inconstante, surpreendente, problemática, indecifrável, de treva e luz, de vida e morte, amor e ódio, grandeza e perversão, civilização e barbárie. Então, ele fecha, né, o Celso Ataíde, esse trecho deixando essa imprevisibilidade, ou seja, a gente não tem como afirmar, ser determinista de que o marginal não tenha possibilidade de mudança, né? Apesar de que existam pessoas que de repente não acreditem que não, mas ele deixa essa esperança, né? Como o próprio título, a esperança como dever. Ele tende, a sua opinião, a acreditar mais nessa imprevisibilidade, ou seja, isso dá uma chance, uma liberdade para que essa pessoa venha mudar, do que acreditar no contrário, tá? Então, esse texto é muito bem construído, eu sugiro que vocês leiam com calma, parágrafo por parágrafo, percebam as características do texto narrativo aí, né? O que é o texto narrativo? O texto narrativo, ele tem um personagem, tem uma ação em desenvolvimento, um enredo, tem um tempo, um espaço definido. Então, essas características, né, do texto narrativo você vai encontrar nos primeiros parágrafos, nos primeiros parágrafos desse texto, e depois, mais para o finalzinho da página, você começa a perceber por que ele utilizou a narração e entender a argumentação dele, né? Porque ele utiliza a narração para exemplificar o que ele
quer defender de ponto de vista, né, do argumento de que a esperança deve ser o nosso dever como pensamento quando se pensa, né, no marginal ou no criminoso, tá? Então eu sugiro que vocês, com calma, leiam esse texto e façam esses exercícios aqui no caderno. Então, esses exercícios aqui estão muito bem construídos. Eles são exercícios para que você interprete esse texto, você extraia desse texto o melhor, para entender essa dinâmica da narração com a argumentação. Então, primeiro exercício, ler o texto com calma, né? Eu fiz uma análise aqui superficial do entendimento geral, para que vocês percebam a relevância e que vocês podem utilizar a narração integrado com dissertação, argumentação. É incomum? Não, não é incomum, mas você tem que ter um certo domínio linguístico e tem que ter um certo talento para fazer isso. Esse texto, por exemplo, ficou muito bom. Quantos conseguem fazer isso? Não sei. Para a redação do Enem, é uma boa dica? Ou é melhor você ficar só na estrutura dissertativa argumentativa porque você não consegue inovar ainda, você não treinou o suficiente para inovar? Sinta-se seguro para ficar só no estilo dissertativo argumentativo. Mas aqui, ó, para aqueles que já estão mais confiantes, já treinaram mais, gostariam de inovar, se desafiar, podem utilizar estruturas narrativas ao longo do seu texto, mas bem, né, formatadas, bem encaixadas na ideia argumentativa, para que você reforce essa argumentação. Então, eu sugiro que vocês façam esses exercícios 1, 2, 3, 4 aqui. São exercícios para a interpretação desse texto, auxilia você ao desenvolvimento desse raciocínio, né, o entendimento dessa relação, conforme eu falei. E temos aqui também mais questões, até os 6, então sugiro que façam isso aqui. Opinar e argumentar. Então, aqui vem algum exercício, né, que se a gente estivesse em sala de aula, então a gente poderia discutir, né, reúnam-se com os colegas para dar sua opinião e argumentos que a justifiquem sobre as seguintes questões. Como o título do ensaio A Esperança como Dever relaciona-se com o ponto de vista de seus enunciadores. Então, aqui você pode pensar, né? Você pode pensar aí na tua casa, sozinho, mas você pode pensar em como esse título se relaciona com o ponto de vista de seus enunciadores, né? Esse título, ele sintetiza ou não a opinião do autor, se você ler o texto, né? Sintetiza ou não, é um bom título para relacionar ao seu ponto de vista, que ele está defendendo? Como é que você acha? Qual é o ponto de vista de seu grupo a respeito do assunto? Então, não temos aqui um grupo, mas nós temos qual é o teu ponto de vista. Você faz parte daquele grupo que acredita na transformação dessas pessoas, ou você faz parte daquele grupo que não acredita que ele consiga sair desse crime, desse mundo do crime, né? Então, o ensaio, então, se inicia com uma estratégia bastante eficiente e interessante, ó, o uso de verbos no modo imperativo. A gente viu lá no primeiro parágrafo, né? A gente reconheceu já de cara esses verbos no imperativo. Ao escrever não leia, pare, olhe, o enunciador insere o leitor no texto, transformando-o em testemunho da cena a partir da qual o texto se organiza. Mais do que isso, em suponha, imagine, o leitor participa da construção da cena hipotética, ocupando assim uma posição de coautor. Dessa forma, o leitor é levado à discussão de um tema complexo e polêmico. A estratégia de usar verbos no imperativo, típica dos gêneros publicitários, é um procedimento persuasivo que atrai o enunciatário, conquista sua adesão, já que o faz sentir-se dentro da situação apresentada pelo enunciador. Além disso, o enunciador utilizou uma situação narrativa com caráter claramente hipotético para iniciar sua dissertação. Essa situação serviu como fato exemplo, como eu falei para vocês, né, para introduzir de forma concreta e significativa um ponto de vista que foi sendo construído progressivamente por meio de outros argumentos. Então, isso é possível dentro de um texto dissertativo argumentativo. Você tem que ter um certo talento, tem que ter um certo treino, mas você consegue, tá, pessoal? Então, vamos fechar esse vídeo aqui neste momento para dar continuidade na sequência, tá?